O TikTok Shop chegou ao Brasil e a geração Z é a principal compradora nessa nova ferramenta dentro do TikTok. Hoje, nós trazemos um estudo que faz um recorte em outros países do sucesso dessa ferramenta e vai falar para a gente um pouco mais o comportamento da geração Z dentro do TikTok. Meu nome é Ana, eu sou estrategista de conteúdo, mestre em administração e co-founder da agência Bride, uma agência especialista em estratégia de conteúdo, e estou hoje com o professor Marcos. Oi, pessoal, eu sou Marcos Severo, professor e pesquisador da Universidade Federal de Goiás, dos programas mestrado e doutorado em administração, divido a bancada do Like ao Lucro com a Ana. É um podcast em que nós trazemos pesquisas atuais, relevantes, e discutimos como essas pesquisas influenciam a prática, o dia a dia de quem é estudante, empresário e toma decisões de marketing. Hoje, a gente trouxe um artigo que tem um estudo misto com métodos quantitativos e qualitativos, que tem um recorte na Indonésia, foi feito por uma universidade da Indonésia e que pesquisa o comportamento dos usuários do TikTok com o recorte da geração Z. O professor Marcos vai falar um pouco mais como esses dados foram coletados e qual método foi usado nesse estudo. Eu acho que um grande destaque dessa pesquisa é que ela mensurou algo bem relevante, né? Que é a questão do TikTok Shop. O TikTok é a rede social que mais conseguiu estruturar uma plataforma de comércio em torno dos seus usuários. Se a gente resgata um pouco o histórico das mídias sociais com Orkut, Facebook, Instagram, o TikTok realmente conseguiu sair na frente e utilizou os seus usuários dentro de um canal de vendas relevante, está formando toda uma estrutura de comercialização. Falando especificamente do estudo, esse estudo utilizou, você mencionou que ele é qualitativo e quantitativo porque ele utilizou entrevistas e utilizou também a aplicação de questionário a uma amostra de mais de 700 indivíduos para identificar como duas questões relevantes, como confiança e percepção de privacidade influenciam nas intenções de compra de usuários da plataforma. E uma coisa bastante interessante, como o recorte é na Indonésia, a Indonésia é o segundo mercado do TikTok, só perde para os Estados Unidos. Menor ideia. E o recorte, as características da geração Z na Indonésia são bastante parecidas com a nossa geração Z. O comportamento dessa geração dentro das redes sociais, dentro do TikTok, é muito parecido com o nosso. Eles são extremamente conectados, eles vão no digital primeiro, é digital first, e eles querem ter um relacionamento mais profundo com as marcas. Assim, eles são consumidores mais conscientes e menos pragmáticos em alguns pontos. Eles estão interessados em consumir de marcas que realmente sejam verdadeiras no relacionamento com eles. E esse é um recorte bem interessante, porque se parece bastante com a nossa geração Z aqui no Brasil. Olhando para trás, falando como professor de marketing, que tem mais de 40 anos, né, que é o meu caso, eu observo que a questão do relacionamento com a marca mudou muito em função da penetração de mídia, né? Antigamente, as empresas não tinham formas de conectar diretamente com o cliente, que parece meio maluco isso, né? Porque hoje, atualmente, a empresa tem canais de comunicação direta. A construção da narrativa dependia de terceiros, hoje não depende de ninguém. Ela dependia de terceiros e era programática, né? Ela não era difusa, como hoje. Programática, assim, era linear. Você comprava o espaço, que era o meio, fazia a campanha e usava os meios de comunicação como vetores. Hoje não, hoje ela é meio que circular em vez de ser linear, e você tem diferentes pontos de contato, com diferentes etapas na jornada do seu grupo de consumidores. Eu acho que um dos dados mais interessantes dessa pesquisa, professor, 71% dos jovens dizem que já compraram algo no TikTok Shop só porque viram em um vídeo ou uma live. Esse número é um negócio meio assustador, vamos ser sinceros. 71% da amostra das pessoas comprou alguma coisa porque viu em um vídeo ou uma live. Mostra o poder de difusão, como você acabou de falar, da mensagem, o poder de contato com a marca, e tem um aspecto muito interessante também, além desses 71%. Eles alegam que não têm muita confiança nas marcas, mas confiam nas pessoas. Então, há uma necessidade de pessoas influenciando essa relação essa visão
que eles têm de você como marca. É muito interessante saber o poder dos influenciadores, sejam eles de quais tamanhos, dentro dessa pesquisa. O curioso é entender que nada é novo, tudo se transforma, né? Então a questão de live, atualmente, nada mais é do que o Shoptime dos dias atuais. Exatamente. Só que o Shoptime antigamente era um vetor, né? O pessoal que nos acompanha, não sei se eles sabem o que é o Shoptime, era um canal de vendas, né? Existe ainda. Eu acho que não. Era da Globo, né? De TV fechada, e você tinha apresentadores que ficaram muito famosos como vendedores. Entendi. Né? E faziam essa conexão com os consumidores, recebiam carta, recebiam presente. Hoje esse papel foi assumido pelo influenciador, que é muito famoso, tem milhões de seguidores, Sim. faz live para vender os produtos, Ele encurta para possuem a própria marca de cosmético, às vezes, ou emprestam o seu nome para uma marca de cosmético, um fenômeno que é atual, mas é uma mudança em relação do que era no passado, né? Mas não é nada muito novo, inédito nesse sentido. É interessante entender que a confiança que ele tem numa marca é construída através de uma terceira pessoa que ele já confia. Então, se você tem uma marca, é um pouco complexo você construir uma comunidade sem usar as pessoas certas para atingir aquela persona que você estabeleceu dentro da sua marca. Mas, sem sombra de dúvida, 71% dos jovens da geração Z já terem comprado alguma coisa dentro do TikTok Shop porque viram um vídeo ou uma live Você já comprou alguma coisa? Ainda não, mas eu tô tentada. Tem algumas coisas que estão na minha wishlist lá do TikTok. Ah, você tem o wishlist. Tenho, wishlist. E o interessante é que a plataforma não te direciona, você faz tudo lá dentro. Tudo. Para quem não sabe, explicando, né? O TikTok Shop chegou no Brasil como uma ferramenta de fundo de funil. Então, você vai ser capaz de disponibilizar os seus produtos dentro do TikTok para um checkout que acontece lá dentro. Antigamente, a gente tem isso, por exemplo, dentro da concorrência, que é o Meta, mas você é obrigada a redirecionar o cliente para o seu site, para o seu aplicativo, para um checkout seu. O grande diferencial do TikTok Shop é que o checkout acontece dentro do próprio TikTok. Ele não tem que sair da ferramenta. Isso faz com que a gente tenha poder de prender o tempo de tela dele, diminuir ali o desvio que ele poderia cometer se ele fosse para um site externo. E desistir da compra também, né? Em vez de fazer em 3 passos, como é lá no TikTok Shop, no Meta você tem que ser redirecionado para um site que vai pegar seus dados, vai coletar os dados, vai fazer checkout e pode não voltar para o Meta de novo. O TikTok quis encurtar esse caminho e, óbvio, comandar a narrativa com a venda acontecendo dentro do TikTok. Sim, eu acho que o futuro do comércio, eles chamam isso de social commerce. Exatamente. O futuro do comércio social, ele passa por canais que entendem que eles não são só mais canais de venda, canais de distribuição. TikTok é um exemplo disso. Claríssimo disso. O curioso para quem trabalha com dados e com pesquisa é que isso tudo estava lá e o TikTok foi capaz de articular. Se a gente for falar da Amazon, por exemplo, essa questão de comentários de produtos, isso já estava lá. Rever essa questão social de review, pontuação, usuários ranqueados. E o TikTok leva isso para uma outra dimensão, né? Exatamente. Um passo mais... Não existe nenhuma novidade em usar ferramentas sociais, de redes sociais, para vender. O que existe agora é uma concentração de todo esse processo de fundo de funil dentro do TikTok, facilitando tanto para você, usuário, que está ali na sua For You do TikTok, em comprar em 2, 3 cliques, quanto para você, dono de negócio ou gestor de marketing, a interface disso, a simplificação disso, de como implementar isso dentro do seu negócio. Eu acho que se existe um diferencial do TikTok com esse novo lançamento, é isso. É para a gente, usuário, comprar com menos esforço e para marcas poderem colocar produtos lá com menos esforço e depender menos de uma plataforma de e-commerce, de um checkout, de todas as coisas que são complicadas se você não tem intimidade com esse universo. Professor, uma coisa muito interessante desse artigo mesmo que eles comprem muito, eles têm uma certa dificuldade de confiança, assim. Eles gostam, a geração Z gosta que as regras sejam jogadas às claras. Se você vai pegar os dados deles, se você vai fazer alguma coisa com esses dados, eles gostam que as marcas tenham clareza e coloquem isso na mesa, porque senão eles
tem um certo receio de entregar os seus dados e é comum, né? Se você vai fazer um checkout dentro de uma plataforma, seu dado vai ficar ali dentro. Como você falou em confiança, acho interessante resgatar algumas questões, inclusive que a gente já conversou sobre métricas aqui Sim, nesse espaço. Então, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa que utilizou somente métricas de mindset, atitudinais. na cabeça. Inclusive, as métricas de compra, elas são métricas de intenção. Então, nós temos aí confiança, que nós temos 2 indicadores de confiança, né? Que é confiança emocional, E confiança cognitiva. confiança cognitiva. Temos 2 métricas de intenção de compra. Quando eu digo que elas são de mindset, é porque os pesquisadores precisaram elaborar questionário com escalas para captar essas informações dos clientes, porque esse tipo de informação está na cabeça do cliente. Foi feito 717 questionários com jovens da geração Z que compraram dentro do TikTok Shop nos últimos 3 meses e é um aprofundamento disso com 30 entrevistas que eles queriam ali entender com mais profundidade algumas variáveis. Exato. Então, isso é raro acontecer na área de marketing, você rodar uma pesquisa quantitativa e uma qualitativa É difícil pegar um método misto. conjuntamente. Aí, por quê? Os dados qualitativos eles te permitem ter uma visão mais aprofundada sobre o fenômeno que está acontecendo. Então, eu imagino que eles quiseram explorar qualitativamente, nesse sentido, explorar os achados que tiveram na parte quantitativa. E eles dizem, professor, que 3 coisas aumentam a intenção de compra da geração Z dentro do TikTok. As políticas de privacidade claras e visíveis, a questão dos dados que eu disse anteriormente, selos de segurança e certificação de terceiros, né? Que as pessoas estejam comentando ali dentro da narrativa que aquilo é seguro. Óbvio, experiência anteriores positivas de segurança, tipo, nunca terem tido problema com dados, ou enfim, que nunca terem sido vazado. Enfim, todas essas coisas que a gente gosta de certificar quando vai fazer uma compra digital. Por outro lado, eu imagino que vai acontecer, mas assim, se der certo o TikTok Shop, isso vira um grande ativo no TikTok, porque ele consegue mapear etapas da jornada que ninguém... Imagina eu medir comportamento de compra com esses dados. ele vai falar para os concorrentes, né, ou para os seus potenciais clientes. Eu consigo mapear a jornada do cliente na conversão do social para compra, que muita gente de marketing quer saber como é que acontece. Essa virada digital. Exato. É um grande desafio, né? Quando a gente fala de pequenos e médios negócios, eles têm uma dificuldade grande, acho que até nos grandes negócios, né? Eles têm uma dificuldade de fazer o pulo. O que é o pulo? O dado de rede social para o dado de compra efetivo. O comportamento do consumidor no PDV, seja ele físico, seja ele digital. Eu acho que ainda existe espaço para se trabalhar pesquisa nessa lacuna, nesse gap. O que é digital, a gente tem bastante facilidade, os dados estão sempre disponíveis dentro da plataforma, mas depois do digital, existe um momento do funil, que é o momento de consideração, o fundo do funil. E aí? Como é que eu posso medir isso? Como é que eu posso avaliar se isso está evoluindo ou não? E eu acho que esse funil completo dentro do TikTok é o que você falou, dá uma arma muito grande para o próprio TikTok em medir o comportamento. Sim, tem acesso ao... E considerando os números do TikTok no Brasil, é uma arma mais valiosa ainda, né? Nós somos um dos top aí 3 maiores países dentro do TikTok. Perfeito. Bom, outra coisa, professor, eu acho que essa pesquisa traz alguns pontos muito interessantes. Se você é empreendedor, se você é analista de marketing e ainda não trabalha com o TikTok, assim, além dos dados reveladores, principalmente se você vende para a geração Z ou tem intenção de fazer isso nos próximos anos, você tem algumas oportunidades para explorar melhor a sua marca dentro do TikTok e a gente pode tirar alguns insights. São eles. Há uma necessidade de humanizar o conteúdo, porque a gente já entendeu que ele não confia tanto na marca quanto ele confia nas pessoas que ele segue. E aí entra toda aquela narrativa que você falou do influenciador. Há uma necessidade de mudar, às vezes, o formato do conteúdo, se você está acostumado com um formato muito estático, se você não tem muita familiaridade com vídeos, os vídeos são o principal formato que acontece dentro do TikTok. Então, há uma necessidade do mercado de adequação para que isso funcione lá dentro de uma maneira fluida. Sim, os vídeos, eles, por serem dinâmicos,
eles são capazes de ativar diferentes sensações do consumidor, né? E a maneira como os vídeos foram incorporados na estrutura do TikTok também facilita isso. Vídeos curtos, que ativam o sistema nervoso central e induz as pessoas a engajarem de alguma forma. Então, foi muito bem envelopado essa estrutura de mídia social do TikTok. E pensando em algoritmo, assim, dentro do algoritmo do TikTok, você tem algumas coisas que são diferentes das outras redes sociais. Ali, a plataforma, a barra de busca é um indicador muito grande para o seu negócio, assim, a gente define o TikTok muito mais como um motor de busca, como uma rede social, porque muitas vezes lá dentro você não tem contato nenhum com as pessoas do seu círculo social, como acontece no Instagram. A maioria da sua rede dentro do Instagram é de pessoas que você tem contato ali na vida real, é seu primo, sua prima, a pessoa que você cruzou no seu negócio. A não ser os grandes influenciadores, porque aí a gente vai para outra esfera. Mas as pessoas comuns dentro do Instagram são pessoas que têm contato de pessoas próximas. É uma rede de pessoas. Lá dentro do TikTok, não. Como a gente tem a página, o For You, que é onde ele entrega o conteúdo que você tem mais familiaridade e mais dentro da sua comunidade, é muito mais importante o conteúdo que você fala do que a sua rede de relacionamento. E eu acho que essa é a grande diferença e a grande diferencial de estratégia que as marcas podem adotar. Lá dentro você tem a capacidade de encontrar mais pessoas. O produto te encontra. Você não está muito ali numa publicidade forçada. Aquilo aparece a maioria das vezes. Então, você vê um review com uma pessoa, aí você vê um review com uma outra pessoa, aí você vê um influenciador, e de nichos diferentes, influenciadores falando. Então, você constrói na sua cabeça a sensação que está todo mundo falando sobre aquele assunto, mas muitas vezes está só a sua comunidade ali, só a sua bolha. E eu acho que esse é o grande diferencial do TikTok. Curioso. Você estava explicando sobre a estrutura do TikTok, eu sou um usuário pouco ativo do TikTok. E aí eu tenho uma pessoa que eu sigo que ela fala, não, hoje estava todo mundo falando nisso no TikTok. Assim, muito provavelmente nem estava todo mundo. Estava só a bolha dela. E você tem essa mania. É um grupo de 100 pessoas que estavam falando. Eu acho que o usuário comum, que não entende das técnicas de marketing, nem da estrutura de algoritmo do Instagram para o TikTok, ele tem essa sensação que a bolha dele tá sempre com temas em altas que muitas vezes você vai conversar com a pessoa e fala, mas quem é? O que é? A outra pessoa não tem a mínima noção daquilo que você está falando. É porque é uma realidade isolada dentro do TikTok. Vou te dar um exemplo. Eu acompanho um criador de conteúdo lá dentro do TikTok que a narrativa dele é contar história. Ele é um ator e ele conta histórias muito bem. E há umas 3 semanas atrás, ele levou uma história sobre uma mulher que mora no sul, eu não me lembro o nome da cidade, mas é a região sul do Brasil, que estava tendo um problema com o vizinho. E aí ele foi evoluindo nessa história, e eu acompanhando a história, evoluindo, aí ela entrou na justiça, abriu um BO, o vizinho tentou botar fogo na casa dela, e ele transmitindo essa história dentro do TikTok. E ontem eu estava vendo TV, vendo o Fantástico, a história foi parar no Fantástico. Foi matéria do Fantástico. A hora que eu vi a história, eu falei, meu Deus, o poder que é uma narrativa bem contada. Eu já tinha noção da história, já tinha noção dos fatos, mas quando eu vi no Fantástico, eu falei, realmente tomou outra proporção. Furou a bolha. Furou a bolha. E é o que, na minha opinião, o TikTok faz muito mais rapidamente do que as outras redes sociais. A capacidade que você tem de furar a bolha simplesmente produzindo um conteúdo que tenha bom storytelling, que eu acho que é o primordial dentro do TikTok. Você saber contar uma história de maneira agradável àquela audiência. O Twitter faz isso bem também, mas sim, texto. Exatamente. E com outra... Então, esse texto é menor do vídeo. Exatamente. Eu acho que esse é o grande diferencial aí do TikTok para as outras gerações. Eu acho que pela natureza das relações e o fato que muitas vezes você não tem contato, porque assim, quando você entra lá e está consumindo conteúdo e aparece para você o TikTok Shop, muitas vezes vai aparecer uma marca que você nunca viu. Então, você nunca viu assim, você vê o produto, mas você não conhece o revendedor. Sim. O que acontece com todas as outras plataformas? Você entra aí no Mercado Livre, você conhece o produto, mas você não conhece o vendedor. Então, a necessidade de transparência e segurança é um ponto que a pesquisa bate muito. Assim, a geração Z tem essa necessidade de entender de quem ela está comprando e comprar com segurança. Uma pergunta para você sobre o TikTok. Você é uma especialista, né, em TikTok, podemos assim dizer, né, Ana? Pelo menos eu tô lá, todo dia. Como os resultados desse estudo podem trazer valor
para quem está acompanhando a gente e trabalha na área de marketing, tem o próprio negócio, ainda não está no TikTok, quer vincular, porque a visão que eu tenho é que o TikTok funciona muito bem, mas é muito vinculado com produto de varejo, por exemplo, roupa, vestuário, perfume, maquiagem. Como que esses empresários, quem trabalha com isso, podem tirar proveito dessa penetração que o TikTok tem como canal de venda? Eu acho que você colocou muito bem que o varejo tem um campo pronto, né? O funil tá prontinho. Se você tá no varejo e quer vender o produto dentro do TikTok. É essencial que você humanize o conteúdo e é essencial que você saiba contar histórias. Lá não funciona nada que seja engessado, nada que seja muito artificial, nada que se pareça com uma propaganda de TV. Não vai performar dentro do TikTok. Se você entrar para o TikTok com um raciocínio de televisão, o que acontece com muitas marcas dentro do Instagram, há uma necessidade, um apego estético muito grande e um apego imagético, assim, que tudo tem que estar perfeito, que não vai performar. Óbvio que você tem que ter todos os checkpoints ali da sua marca em relação a posicionamento, discurso e etc. Nada disso pode ser desprezado, mas é de uma geração que grita por conteúdos mais orgânicos, mais ligados à realidade, com conexão do dia a dia com as pessoas. Então, assim, se eu fosse não, deixando um conselho, eu acho que humanizar, você precisa de gente, é praticamente impossível você construir narrativas dentro do TikTok sem pessoas. Você precisa de boas histórias. E isso está muito relacionado com a personalidade e os valores da sua marca. Se você tem clareza da personalidade e dos valores, você consegue transformar isso em conteúdo em rede social. Óbvio que é desafiador, principalmente quando você tem um pequeno e médio negócio. E para os pequenos e médios empreendedores, o que eu tenho previsto lá dentro do TikTok é a necessidade do empreendedor ser o rosto do negócio. Lá, as narrativas dos empreendedores são contadas nos dias a dias. Eles compartilham o dia a dia do negócio e os desafios do negócio. Então, eu acho que a necessidade de gente, de pessoas humanas fazendo conteúdo e a necessidade de contar boas histórias é a premissa do TikTok. O storytelling é muito importante. Uma história em sala de aula, que é um exemplo do Carmed Fini. Sim. E olha só que interessante, quando você falou do storytelling, viralizou do TikTok de maneira não deliberada. Não foi de propósito. Porque a diretora de marketing normalmente usava o TikTok para conversar com os clientes e ela conversou sobre esse sabor fine, alguma coisa assim, e isso pegou um volume, uma proporção que tiveram que acionar o departamento de produção, falou, vocês vão ter que produzir aí porque o negócio aqui... As métricas são assustadoras desse case, professor. Eles venderam em 24 horas o que eles tinham previsto para vender em 6 meses, para você ter noção. E mostrou o poder do TikTok no Brasil, sem fundo de funil. Eles venderam isso sem esse cenário que a gente está vivendo agora, de TikTok Shop, lá atrás. Então, quando a gente está falando de marca, de branding, a gente estava falando de varejo lá atrás, né? De vender o produto. Eu acho que uma outra grande vantagem do TikTok, tirando a ferramenta TikTok Shop, é a possibilidade de você construir narrativas. Você vai poder contar a história da sua marca do jeito que você quiser para uma comunidade, para pessoas ali ao redor. E essa construção de narrativa, você concorda comigo? Que vai de encontro a alguns episódios anteriores que a gente falou aqui no podcast sobre mindset, percepções. Você precisa construir percepção do cliente, né? Da sua marca na cabeça do cliente. Esse é uma das grandes vantagens se você é uma indústria dentro do TikTok. Você pode, como indústria, construir na mente do seu cliente qual a imagem que ele vai ter da sua marca. Lá dentro, isso é muito mais simplificado, na minha opinião, do que as outras redes sociais. E é curioso porque se a gente retorna para a parte tradicional do marketing da década de 80, década de 90, quando o marketing foi criado como disciplina, a lógica era a seguinte, não, você tem a empresa, tem um meio de comunicação. Quem tem o poder sobre a sua narrativa é o meio de comunicação. Você constrói a mensagem e o meio que vai distribuir essa mensagem. O que você pontuou aqui é exatamente o contrário hoje com essas mídias, né? Não, porque aí eu tenho um canal no TikTok, eu direciono a minha narrativa. Você conta essa história sem precisar do veículo, né? Esse veículo te deu essa liberdade que é o TikTok. Então, assim, eu acho que o grande diferencial é
esse formato mais orgânico, o que tira do empreendedor o peso daquela imagética perfeita e às vezes cara e difícil de ser produzida se você é um empreendedor. Se você é uma marca com todos os recursos disponíveis, o desafio às vezes é o contrário. As marcas que são muito tradicionais, estão muito acostumadas aos veículos de mídias tradicionais, às vezes têm dificuldade de se encaixar dentro das narrativas do TikTok, porque não sabem produzir conteúdo de maneira orgânica. Eles têm tanto apego estético que fica travado lá dentro do TikTok. E a plataforma funciona porque os níveis de confiança são superiores e os Sim. níveis de segurança percebida também. Que é Exatamente, a pesquisa. Essa pesquisa é uma pesquisa muito interessante se você não trabalha com TikTok e quer entender um pouco da audiência. E o que eu prevejo para os próximos anos? A gente ainda tem no mercado alguns preconceitos em relação ao TikTok. Que lá dentro só tem dancinha. Se você afirma isso, é porque provavelmente você não consome TikTok. Porque se você consumir e gastar tempo de tela lá dentro, você vai entender que hoje as dancinhas não são o principal conteúdo. Óbvio, existe, óbvio, viraliza, óbvio, faz parte da For You de algumas pessoas, mas quem modela o algoritmo é você. É você que dá sinais para o algoritmo do que você gosta. E é com isso que você tem que trabalhar. Se o seu consumidor não gosta de dancinha, você vai encontrar ele lá dentro. Você só precisa construir o conteúdo que vai construir essa ponte de você com o seu cliente. Esse é um ponto. Uma outra reclamação que a gente sempre escutava dos clientes em relação ao TikTok era que ele não fazia meio fundo de funil. E agora, com o TikTok Shop, Exato. essa reclamação não existe mais. Ele está fazendo meio fundo. Exatamente, não se cria mais só conhecimento, lembrança de marca. Hoje é possível vender lá dentro. Então, eu acho que o grande tchan dessa pesquisa ela foi feita na Indonésia, com jovens da geração Z, que tem características muito parecidas com o Brasil. Então, a gente tem aqui o nosso paralelo com a nossa realidade atual e como esse jovem se comporta dentro do TikTok Shop. Perfeito. Perfeito, né, professor? Muito bom porque explica como a mídia está direcionando, como as grandes mídias estão direcionando o comportamento do consumidor. E eu acho que a grande ressalva em relação à geração Z é que ela é uma geração que você não pode simplesmente oferecer um produto. Você tem que oferecer uma narrativa confiável, uma comunidade, uma sensação de pertencimento. A geração Z não é uma geração que compra por comprar. E isso é unanimidade em todas as pesquisas que a gente lê e todos os preditores que a gente vê em relação à geração Z. Eles querem mais do que a venda, eles querem se sentir parte de um movimento. Isso é muito relevante para eles. Parêntese importante, geração Z aí para quem nos acompanha, quem nasceu entre 1995 e 2015. Os jovens. Eles são mais jovens. Nem eu. Já tô da geração anterior. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Like ao Lucro. A gente trouxe um recorte muito parecido com o Brasil aqui da Indonésia, trazendo dados do comportamento de consumo da geração Z dentro do TikTok Shop, que é uma nova ferramenta que o TikTok acabou de trazer para o Brasil. O objetivo do Like ao Lucro é trazer evidência empírica, pesquisa, ciência desenvolvida na área de marketing, de qualidade, publicada em periódico, que possa direcionar você, que é estudante, gestor ou empresário, como desenvolver estratégias de marketing usando o método científico, o conhecimento científico. Obrigada e até o próximo do Like ao Lucro. Valeu, pessoal. Até mais.